Este é um diorama baseado no planeta Tatooine, de Star Wars, e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu o fiz e qual é a história dele. Eu comecei como de costume pelos paper crafts, que é a parte que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas esse daqui até que é sossegado, não tem tantas partes assim. E eu fiz também a parte do que seria o background e a parte do chão, mas o chão é mais para eu poder ter uma referência, porque eu não vou deixar ele só impresso. É mais para eu poder pegar ali mais ou menos uma cor, porque eu vou fazer o terreno mesmo. Então eu vou cortar as partezinhas aqui, fazer primeiro o sandcrawler. Essas partes que tem do lado aqui são umas caixas, mas acabou que eu não usei. E também tirar a referência, né, do tamanho certinho, com os quadrados que tem aqui o cenário para colocar no cubo. Agora vem a parte de dobradura, né, o papercraft em si. Esse daqui eu colei bastante, meu dedo deu uma certa raiva, mas tudo bem. Ele não é muito difícil de fazer, tem algumas partes só que é difícil de você segurar e não melar o dedo inteiro de cola, mas tudo bem. Eu gosto de reforçar os papercrafts, como vocês vão ver nesse daqui, eu coloco alguns pedaços de isopor, papelão, ou até algumas folhas de PVC que eu tenho aqui para deixar mais firme o papercraft, porque ele pode ficar muito delicado. Mas tá tudo bem. A parte de trás acabou que eu não lembro se tem aqui, eu acho que vai aparecer. Eu acabo fazendo errado e eu tive que refazer. Acho que foi a parte de trás mesmo. Mas vocês vão ver que no final dá tudo certo. Aqui é a parte onde eu faço o reforço no papercraft para ficar mais fácil de segurar, de colar e não estragar, né, para ele não ficar muito frágil. Então eu começo fazendo com papelão, depois eu mudo para isopor, eu vou vendo o que funciona melhor, o que dá para ficar melhor dentro do papercraft para ele não ficar tão frágil na hora de colar, porque você tem que segurar meio firme, às vezes acaba amassando. Então eu gosto bastante de fazer isso.
Aqui é a parte que dá ruim. Eu pinguei super cola dentro do pedacinho aqui do Papercraft e fui deixar ele mais firme com papel. E não deu certo. Ficou meio estufado embaixo, não ficou certinho. Eu tentei arrumar, não deu. Eu não gravei, mas acabou que eu fiquei meio pistola e amassei essa parte do Papercraft e refiz. Mas acontece. Depois que eu terminei a parte do Papercraft, né, a parte dobradura estava pronta, eu deixei o Sandcrawler de lado, aí eu peguei uns trem miúdo que eu tinha aqui, uns recicláveis, e resolvi transformar eles no que seria um posto de comando ou uma oficina, um prédio que tivesse no planeta Tatooine, onde o Sandcrawler ia chegar e tudo mais, que é a base da história, né? Aí eu peguei aqui esse pedacinho, se não me engano isso daqui é de tomada, eu acho, eu nem sei exatamente o que que é. Aí eu lixei para dar um pouco de textura, para ficar mais parecido com o que seria um prédio, e no final ficou bem legal. Esse foi o resultado. Eu achei que ficou bem parecido com o que seria um edifício, né? Um prédio aí que teria em Tatooine. E para variar, eu colei bastante meu dedo. Agora eu vou começar a parte de pintura do prédio. Primeiro eu dei uma demão de tinta branca, né, para usar como base, para a tinta pegar melhor. E depois eu começo a fazer aí os detalhes, colocar uma corzinha e tudo mais. Aí esse foi mais ou menos o serviço de pintura aí. Eu dei alguns efeitos depois, eu não filmei, mas eu dei alguns detalhinhos para parecer que tinha umas coisas mais enferrujadas, mais, sabe, quando tem que enfrentar ali o tempo e tal, coisa com um efeito meio areia, mas dá para ver no final. Agora vem a parte do terreno. Como eu falei, eu peguei uma foto, né, para poder tirar uma base de cor e também para poder ter alguma coisa para ficar por baixo, para não ficar branco por baixo. Mas como eu usei uma pasta por cima para dar textura, no final das contas ficou meio inutilizado. Mas foi uma boa para tirar uma cor ali, ter uma ideia de cor, para poder fazer com que ficasse tudo na mesma paleta, vamos dizer assim, né? Aí eu acho que no final das contas ficou um trem bom.
Depois de deixar secar, ficou uma textura legal aqui no terreno. Ficou com umas manchas verdes, eu não sei porquê. Talvez o pincel que eu tinha usado tava com um pouco de tinta. Mas ficou bom e eu vou pintar, então não tem problema. Aí eu aproveitei para deixar com um pouco mais de textura, como se fosse areia, né? Por ser deserto, eu usei pó de serragem. Eu serrei uns palitinhos que eu tinha aqui até fazer um pó e depois eu colei, peguei um pouco de cola com água, passei em cima do terreno e coloquei esse pozinho de serragem em cima, ficou um efeito legal. E depois dessa trabalheira toda, vem a parte de montagem. Eu peguei algumas pedras da rua mesmo, eu tava andando com a minha noiva e a gente pegou umas pedrinhas para poder colocar como se fosse pedra mesmo, né? Pedra é pedra. Então eu só pintei elas para ficar na cor certa, como se fosse alguma coisa que tivesse no deserto, porque elas eram pretas. Aí eu achei que colocar ela na cor natural não ia ficar legal. Então eu pintei e teve mais alguns detalhinhos que eu não filmei, que é para poder dar um pouquinho mais de cor nas pedras, deixar ela com um pouquinho ali de um tom certo, por conta da cor do chão e tudo mais. Mas só que isso daí só dá pra ver olhando de perto mesmo. Não sei nem se vai aparecer na filmagem. Mas é legal fazer uns detalhinhos desse tipo às vezes. Na minha cabeça, todo diorama conta uma história. Então eu deixo vocês com o nosso narrador. O sol escaldante de Tatooine queimava o horizonte com sua luz dupla, refletindo na carcaça fumegante de uma nave imperial camuflada como cargueiro civil. O piloto, vestido como um mercador comum, limpava o suor da testa sob o capacete leve e ajustava os controles pela 100ª vez. Mas não dava em nada. O hipermotor continuava morto. Seu nome verdadeiro era Arcanval, mas naquele planeta poeirento ele era conhecido apenas como Drell Carros, um comerciante itinerante de peças tecnológicas. Por baixo da fachada, ele era um agente especial do Império, parte de uma força de elite infiltrada em territórios remotos, buscando sinais de rebeldes e traidores. Agora, preso no deserto e esperando os imprevisíveis Java chegarem com as peças do reator de salto, Arca sabia que cada hora contava. A célula rebelde que ele descobriu era real e poderosa. Se eles percebessem que ele era um agente imperial, ele não teria chance de sair vivo. Ele ativou seu comunicador de pulso, ainda criptografado, e tentou alcançar uma sonda imperial próxima. Apenas estática. A tempestade de areia do dia anterior havia danificado os circuitos. Lá no horizonte, uma nuvem de poeira. Pequena, mas se aproximando rápido. Os Java chegaram em seu tradicional arranjo de gritos agudos, gestos frenéticos e um veículo que parecia mais sucata ambulante do que transporte. Um deles, o líder, pelo menos era o que gritava mais alto, negociou as peças com Arca em troca de alguns cartuchos de energia e um pequeno holoprojetor quebrado que ele nem lembrava de onde tinha tirado. Enquanto trocava as peças no sistema da nave, Arca manteve os olhos atentos no scanner.
Ainda havia sinais de movimentação rebelde nas proximidades. Ele sabia que assim que os motores estivessem funcionando, precisaria reportar tudo imediatamente. Ou melhor, precisaria escapar antes que alguém percebesse o que ele realmente era. O som familiar do motor reacendendo preencheu a cabine com um zumbido grave. Ele sorriu aliviado. Mas o alívio durou pouco. O radar interno detectou 2 speeders se aproximando da nave, rápido demais para serem javas. Escória rebelde. Me encontraram. Disse o Imperial já pronto para tentar escapar. Arkan saltou para o assento do piloto e iniciou a sequência de decolagem. A nave estremeceu, poeira voou em todas as direções. Ele apertou o botão do hipersalto, nada. Uma luz piscava com o aviso, frequência de calibragem incompatível. Maldição de peças genéricas. Ele olhou para trás, os rebeldes armados já se aproximando. Sem tempo para consertos. O único jeito era improvisar. Arkan puxou um cabo de ignição secundário, ligando diretamente ao motor de salto sem calibragem. A nave estremeceu perigosamente, o painel piscou vermelho. Os rebeldes estavam atirando para todo lado, faíscas ricocheteavam na fuselagem. Com um rugido, o motor forçou o salto, instável, mas suficiente. Um clarão azul engoliu a nave, lançando Arkan pelos confins do hiperespaço, fora do alcance imediato dos rebeldes. Ele havia escapado por pouco, mas a missão estava longe de terminar. Era hora de retornar ao QG para passar as informações e começar a incursão imperial no planeta. Tá aí, um diorama feito com uns trem miúdo, muita paciência e dedo colado. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e eu fui!